Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Está começando mais um Saúde em Conexão. E hoje a nossa convidada é convidada pela terceira vez. Ela disse que tem direito a pedir música. É isso, doutora Fabiana? É isso mesmo, Kátia. Hoje é minha terceira vez aqui no podcast. Quero agradecer o convite de vocês. E eu quero minha música hoje. Quer? Eu já tenho direito. Então, ó, vai ficar no final. No final, ela vai dizer qual música que ela quer que toque aí pra gente pôr na edição. Obrigada. Né? Maiara, mais uma vez aqui também. Obrigada, doutora, por ter vindo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho complexo, né? Mas também que exige muita reflexão. E a doutora está aqui hoje para ajudar a gente a entender. Doutora, a gente vai conversar muito sobre burnout e qual a importância do trabalho na nossa vida, né? Assim, para a gente conseguir adquirir as nossas coisas, os nossos bens, lazer, né? O trabalho acaba sendo uma parte importante da nossa vida. Mas até que ponto o trabalho ele define a nossa identidade e o nosso propósito de vida? Bom, o trabalho é muito importante, a gente já sabe disso, porque a gente passa a maior parte das horas do dia trabalhando. Só que a gente não pode deixar que o trabalho nos defina, que nós sejamos ele. Como a Maiara já falou, eu sou Fabiana, sou médica psiquiatra. Não, quem sou eu? Eu sou além do meu trabalho. E quando a gente linka o trabalho a um propósito, seja ele um propósito de ganhar dinheiro ou uma outra ambição, ele te leva por um caminho adoecedor. Então, o importante é você ter o seu próprio propósito, você se priorizar para construir uma rede de apoio, uma rede social além do trabalho, aquilo que vá à sua vida, além do que você faz no dia a dia, que é o trabalho. Senão você vai virar escravo. A gente aqui, antes de começar o programa, a gente estava trocando um pouquinho de figurinha e a Maiara falou uma coisa muito importante, que quando a gente se apresenta, né? Sim. A gente se apresenta normalmente... Né? Qual a profissão? Qual a profissão, né? Aquilo que eu sou, aquilo que eu faço. Mas não exatamente quem é a Fabiana, quem é a Maiara, quem é a Catiúcia, né? Por que será que nós temos essa tendência de colocar a nossa profissão à frente? Isso daí é uma questão não só de honra, a gente tem orgulho, né, de ser quem nós somos, mas no trabalho. E é no trabalho que a gente é reconhecido. Só que se isso se tornar uma comparação em excesso, o tempo todo você trabalha... A gente teve uma glamorização do trabalho ultimamente, nos últimos anos, nas últimas gerações. Trabalhar muito era sinônimo de ser uma pessoa muito boa, ser uma pessoa honesta, digna. E hoje a gente sabe que o trabalho ele tem que ocupar um segundo lugar e a nossa saúde mental tem que ser o primeiro. A gente já tem refletido sobre isso nos últimos anos. A saúde mental tem sido mais aberta, tem sido mais discutida. Então, com isso, as novas gerações já pensam no trabalho como um meio e não como um fim. Não como um fim. Eu penso que as gerações mais antigas, elas tinham um trabalho, também a questão de você ser bem-sucedido na vida, né? Você deu certo na vida, né? Que teve uma geração aí que era focada no trabalho, no estudo. E realmente, as novas gerações, elas querem tentar conciliar a vida pessoal, a vida profissional, né, a educação, o lazer, tentar conciliar tudo para poder ter realmente um equilíbrio em tudo, né? Exato, perfeito. E tendo equilíbrio é muito mais difícil o adoecimento. Né? E existe um limite ali que a gente consegue entender se a gente está apaixonado pelo trabalho, se a gente sente aquele amor realmente pela profissão, ou se a gente está passando... vivendo, trabalhando, né? A gente não trabalha para viver, a gente vive para trabalhar. Existe um limite que a gente consegue identificar se a gente realmente ama aquilo que a gente faz e que não está esgotado, que não está cansado, ou se a gente realmente está passando do excesso? Sim, existe um limite, esse limite é bem claro. A gente tem uma forma interessante, o ser humano, né, de demonstrar paixão, principalmente a paixão pelo que faz, porque isso determina as nossas conquistas, como você mesmo falou, isso determina quem nós somos, e nessa linha tênue entre quem somos, o que queremos e o que fazemos, a gente tem que se determinar. E foi como eu falei na resposta anterior, que a gente estava conversando, né? Se o trabalho, ele é um fim, o meio que somos nós, a gente acaba se perdendo. A gente tem que ter um equilíbrio entre vida pessoal, vida social, vida familiar e o trabalho. Ele, em primeiro lugar, é um potente adoecedor. Então, se a gente tiver esses outros amparos na vida social, na vida familiar, e na vida pessoal, isso é muito importante para não adoecer. Esse é o limite
que quando a gente chega no limite, esse é o momento que a gente consegue se permitir descansar. Agora, quando a gente fala nessa questão de burnout, de esgotamento, é muito doido, porque o empresário, né, a gente fala muito do ponto de vista do funcionário, adoecimento dos colaboradores, mas ninguém olha também para o lado do empresário, porque o empresário, ele tem esse esgotamento e ele não para. Sim, e a principal indicação médica de tratamento do burnout é parar, é afastamento do trabalho. O INSS reconhece isso, o INSS reconhece isso como o adoecimento ligado ao trabalho. E o colaborador, nosso funcionário, ele tem direito a se afastar do trabalho. Mas nós, que somos empresários, quando a gente se percebe já dentro de um burnout, é muito difícil frear a agenda, é muito difícil você desmarcar seus compromissos. Então, muitas vezes, o profissional liberal, o autônomo, ele tem que seguir o que ele já fazia, mesmo adoecido. Mas a psicoterapia tem que estar em dia, psiquiatria, remédio tem que estar em dia. E mesmo assim, ainda é muito difícil você sair de um burnout trabalhando. Certo. Então, assim, para a gente tentar entender o que acontece com o nosso cérebro, doutora, ou quais são os sinais que vão acontecendo psicologicamente no nosso dia a dia, na nossa rotina, seja para o empresário, seja para o empregado, para o funcionário, qual é a mudança? Como que a gente vai percebendo? Seria uma primeira pergunta, que a gente está chegando nesse limite, no esgotamento, né? E seria necessariamente o tratamento só o afastamento, ou eles necessita também da medicação? Tá, perfeito. Os primeiros sinais e sintomas que a gente exibe quando tá começando o esgotamento profissional é cansaço. Você cansa e não consegue recuperar, dorme e não descansa. Sintomas físicos como dor no peito, falta de ar, sintomas evitativos. Hoje eu não quero trabalhar. Amanhã, segunda-feira, de novo, tem que começar. Então, pensamentos ruins, pensamentos negativos em relação ao trabalho. E, é claro, um ambiente adoecedor, que exige muito, de metas inatingíveis, de chefes abusivos, também são sinais de que aquele trabalho pode ser adoecedor. E são sinais de que você está adoecendo, se você se encontra nesse meio. O tratamento, já em segundo lugar, ele não se restringe só à medicação, é psicoterapia e medicação, mas tem medicação para isso, porque é o paciente que geralmente tem um perfil mais ansioso, o paciente que tem um perfil ou de conquistas, ou de história de depressão, também está associado, e o paciente precisa recuperar essa questão do humor. A questão cognitiva é a mais difícil de recuperar, mas é a última também que a gente perde. Entendi. Porque a gente consegue ir, eu vou na força e na coragem, bota um cropped e vai, só que chega lá e não desempenha bem. Chega lá e tá cansado, e aí atrapalha o foco, raciocínio, concentração, e para recuperar isso também é a última coisa que a gente recupera, a memória. É o mais difícil. Entendi. E para isso, o auxílio da medicação. Entendi. E existe certa resistência das pessoas de entenderem que elas estão passando por essa situação, por um episódio de burnout. Isso está acontecendo hoje, amanhã é outro dia. Talvez eu não descansei direito. Vou dormir direito. Vou esperar o fim de semana. Né? Não dormir, né? Existe resistência por parte das pessoas de entenderem que aquilo realmente está afetando a saúde mental? Existe uma resistência não só de reconhecer o adoecimento, mas de reconhecer a necessidade de descansar. Eu atendi uma paciente recentemente, não vou dizer o nome, não pode, né? Mas eu me lembro que na primeira consulta, quando eu já atendi ela, eu disse, olha, você precisa descansar. Ela falou, mas eu não posso me afastar. Era uma instituição que cobra muitas metas, um banco. Eu não posso me afastar do banco, porque eles vão colocar um alvo nas minhas costas. E se eu me afastar do trabalho, assim que eu voltar, vou sofrer perseguição. Falei, mas é importante que você descanse uns 2, 3 dias, emenda com o final de semana, dá uma descansada, uma recuperada agora no fôlego. Ela não quis fazer e não quis começar com a medicação que eu tinha indicado de primeira. Falei, vamos começar com uma medicação secundária. E a gente começou com um tratamento de segunda linha, não foi o de primeira. Na segunda consulta, mesma coisa. Ela estava resistente ainda, já fazendo psicoterapia há alguns anos, e resistente ainda à medicação. Falei, vamos aumentar a dose hoje. Mas eu não sei, não preciso. E se eu tiver algum efeito colateral da medicação? Falei, vamos aumentar a dose. Não deu 10 dias, ela que me procurou. Ela estava dentro do carro, ela não conseguia descer para desempenhar o trabalho dela, ela não conseguia se arrumar, ela estava muito preocupada com as coisas que ela tinha do trabalho para resolver, as metas que ela tinha que bater, mas ela falou, eu tô paralisada. Ela falou, agora eu preciso de um atestado de 4 ou 6 meses. O que antes, há uns 2, 3 meses atrás, na primeira consulta,
era só uma descansadinha, eram 3, 4 dias. Mas é isso, o profissional, ele tem medo dessa perseguição e também a dificuldade de reconhecer que ele precisa de ajuda, que ele está adoecido, principalmente mulheres. A gente tem mais dificuldade de reconhecer que precisa ser cuidado. A gente quer dar conta de tudo, quer fazer múltiplos papéis. Sim, cuidar da casa, do trabalho. Dos Quem tem filhos, filhos. né? Cuidar de filhos, né? Cuidar, de repente, de um cachorro, cuidar dos pais, muitas vezes. E aí que entra o adoecimento. E a gente acaba não percebendo, né? E, doutora, por que a gente tem tanta culpa? A gente se sente tão culpado? Pelo menos assim, quem trabalha ali naquele excesso, naquela rotina corrida do dia a dia, de chegar num sábado, num domingo, num final de semana, ou de repente pegar até uma sexta, né? E descansar sexta, sábado, domingo, como o caso dessa paciente. Por que a gente se sente tão culpado de descansar, de, tipo, ter o ócio, ter o tédio ali? Fala, eu quero De não ficar sem fazer fazer nada. Eu quero ficar sem fazer nada. Kátia, essa pergunta é excelente, mas ela remete de novo à questão geracional. Porque nossos pais, eles falam, vocês trabalham de 6 às 8, de 8 às 6, o contrário. Eles trabalham de 8 às 6, trabalham num horário de expediente comum, de segunda a sexta. Na minha época, eu trabalhava debaixo de sol, debaixo de chuva, 12 ou 14 horas por dia. Nunca ninguém morreu era adoecendo no trabalho. Eu já ouvi isso de outras gerações, já ouvi de pais de pacientes. Mas hoje a gente está mais voltado para falar de saúde mental, mais aberto ao cansaço, ao esgotamento, à cognição. A psiquiatria hoje está mais voltada também para melhorar essa questão do desempenho profissional. E essa nova geração que vem, ele já vem com uma ideia de preciso descansar. A culpa vem quando você não se prioriza. Quando você ocupa um lugar secundário na sua própria vida. Então, o que é importante, de novo? Se priorizar. Se colocar em primeiro lugar. Ter um esporte que você gosta de praticar, ter um cachorro, como você falou, né? Ter um pet ajuda muito no adoecimento mental. Ter o seu suporte familiar, seus amigos, seu suporte social e ser para além do trabalho. Porque se você tiver uma construção que vai além daquilo ali que você faz no dia a dia, aquilo ali pode se tocar e você pode se refazer. Você pode tomar esse fôlego para continuar sem adoecer. Mas se a gente prioriza o trabalho e esquece as outras áreas da nossa vida, quando a gente falha, porque é isso, a gente trabalha a exaustão. E quando tem essa exaustão, a gente é quem nós somos. Sim. Quando eu fico exaurida como psiquiatra, quem eu sou além daquilo? O que eu faço além de ser psiquiatra? Praticamente nada. Doutora, você falou sobre remédio de segunda linha, um tratamento de segunda linha. O que é um remédio de primeira linha e de segunda linha? Um tratamento de primeira linha seria o tratamento padrão ouro, que é o tratamento preconizado para aquela doença. Tá? Então, assim, tem isso em todas as especialidades médicas. O tratamento padrão ouro, que é o indicado pelo médico. Mas, muitas vezes, o paciente não quer fazer aquele tratamento para ele achar que... será que é um medicamento que vicia? Daí já entra outras questões culturais também. Eu vou ficar melhor graças ao medicamento, então eu só vou conseguir... performar com esse medicamento. Então, tem essas questões. E aí, às vezes, o paciente não quer a primeira linha com medo. Com medo do padrão ouro ser algo que vá prejudicar ele em outras áreas. Criar uma certa dependência ou prejudicar, depois não conseguir largar, voltar, receber uma alta da medicação. Seria mais ou menos isso. Sim. E aqui, valendo mais uma orientação... O tratamento de primeira linha não necessariamente é um tarja preta. Sim. Que falando na psiquiatria é importante falar dessa categoria de fármacos. Não é isso, mas o paciente ele já se assusta, porque quando a gente vem com uma medicação pronta, ele fala, nossa, mas eu tô tão grave assim. Tratamento padrão ouro. É esse que você precisa. Mas de repente, em vez de tomar 2 medicamentos, eu queria tomar só um. Não queria tomar nenhum indutor do sono, mesmo que o meu sono não esteja reparador. Existem medicamentos que mudam a arquitetura do sono. Então, o paciente dorme e descansa com o medicamento, sem ficar dependente. Entendi. Bacana, porque muito bom. Existe muito ainda, né, esse preconceito, independente do tipo de situação de transtorno de saúde mental, do paciente ficar com esse receio, né? Mas eu vou ter que tomar até quando?
certo medicamento, isso vai me causar uma dependência, isso vai me trazer algum outro desdobramento no meu trabalho, um efeito colateral, né? E é importante dizer que é necessário, muitas vezes, o uso da medicação, né, doutora? Sim, é muito importante. É importante reconhecer isso e reconhecer que precisa parar, que precisa descansar sem culpa. Sem culpa, né? Realmente, acho que assim, hoje, esse choque de gerações, eu mesmo sou uma que de vez em quando eu tenho culpa de descansar. Tô aprendendo, viu? Então, eu vou te dar uma dica, pode ir lá? Pode Olha, dar, adoro. No momento que você se sente culpada por descansar, começa a elencar, começa a colocar uma lista de grandes feitos que você já fez, de grandes conquistas. E aí você vai se sentir merecedora daquele descanso. Hoje eu não vou fazer nada porque eu posso. Eu já trabalhei muito, eu já performei muito, eu já desempenhei muito, eu já produzi muito. Hoje eu mereço descansar. E aí o descanso, como merecimento, como recompensa, ele funciona muito melhor e ele vem sem culpa. Eu acho que um pouco da culpa que às vezes algumas pessoas sentem, eu já tive esse momento na vida, mas graças a Deus passou muito tempo. Então hoje, se eu precisar descansar, eu vou descansar sem culpa, porque eu sei o quanto eu produzo. Mas eu acho que um pouco dessa relação da culpa do descanso é muito porque nós temos aquela necessidade de ser extremamente produtivos o tempo todo. Então, a pessoa, geralmente, ela tá assistindo uma aula, mas ela não tá só assistindo uma aula. Ela tá escrevendo alguma coisa, ela tá mandando uma mensagem, ela senta para almoçar, ela tá respondendo o cliente, ao mesmo tempo que ela tá vendo uma notícia, tá se atualizando. A gente vai, às vezes, lavar uma louça, liga um podcast. Então, a gente tem aquela necessidade de que fazer... ou talvez um entendimento de que fazer várias coisas ao mesmo tempo nos torna mais produtivos. Sim, e isso vem de novo, mais uma vez, do reconhecimento social, do seu reconhecimento familiar, das pessoas que estão ao seu redor. Nossa, você já conseguiu fazer tudo isso. Nossa, você já atingiu esse patamar de sucesso. E a gente acaba se resumindo no nosso trabalho. Então, por isso que é importante cultivar as outras áreas da nossa vida, para que quando a gente esgote no trabalho, que eu já digo isso não é muito raro de acontecer. É bastante frequente, inclusive. E quando a gente se esgota no trabalho, a gente tem uma outra saída. E essa questão também, hoje em dia, que a gente tem, que a outra geração não tinha, é a era digital, né? Então, a comparação. O fulaninho trabalhou 18 horas e eu não, trabalhei só 12, eu preciso trabalhar mais, eu preciso desempenhar mais. Ele conseguiu comprar um carro e eu ainda não consegui, então eu preciso do trabalho como dinheiro para o fim, uma finalidade, para manter o meu status. Então, mais uma vez, quem você é? Quem é a sua essência? O que você quer mesmo? Qual o seu objetivo? Qual o seu propósito? Voltando lá no início do bate-papo, quando a gente começou, se o propósito estiver linkado com o seu trabalho, você vai adoecer. E tem uma questão que daí a gente pode linkar nisso, que assim, o trabalho nos ajuda a crescer, a nos desenvolvermos, a conquistar as nossas coisas. Mas como realmente a gente conseguir aproveitar essa oportunidade de trabalho como crescimento e não acabar ficando ali tão, não sei se seria esse termo, né, louco, neurótico ou obsessivo com o trabalho, e conseguir aproveitar a vida de uma forma mais simples, né, e perceber que não é só o trabalho que existe na nossa vida. Certo, mais uma vez eu vou falar da rede de apoio, que é o que é mais importante na psiquiatria, é você ter com quem contar. Então, quando você tem uma rede de apoio, você dedica atenção e cuidado a ela, ao cachorro, ao filho, ao marido, à família, ou aos amigos. Isso é muito importante, que isso te sinaliza quando você está muito entregue ao trabalho, está louco para performar, está louco para crescer, mas você para e tem um tempinho de descanso e de fôlego para renovar. E isso é muito importante. Essa necessidade de renovar. Eu durmo e não descanso, eu durmo e não descanso. Esse é o primeiro sinal de que o burnout está batendo na porta. Entendi. Eu ia até perguntar como que a gente consegue diferenciar um simples cansaço, às vezes daquela semana que tá corrido, às vezes fim de mês, que é difícil para muita gente, que é correria, bate-meta e tudo mais. Como que a gente diferencia um cansaço, às vezes normal do dia a dia que nós estamos tendo, de um esgotamento emocional? E essa é uma pergunta muito boa, porque no cansaço, a gente descansa, recupera, ou seja, dorme, às vezes tira um cochilinho depois do almoço, recupera e consegue performar, consegue trabalhar, consegue produzir. Já no esgotamento profissional,
é mais difícil, porque você dorme e não descansa, o pensamento tá sempre no trabalho. Você tenta tirar um final de semana e o pensamento tá no trabalho. Você tá lá lavando uma louça e ouvindo um podcast relacionado ao seu trabalho. Você tá lá fazendo alguma coisa e ao mesmo tempo tá preocupado com aquelas mensagens que você deve responder no seu trabalho. Então, isso é muito importante. Reconhecer que eu tô dormindo e descansando e começando do zero, começando uma pessoa nova no dia seguinte, sim. Então, tá bem. Mas não consigo. Eu já acordo cansada, já acordo esgotada, já acordo com muitos pensamentos, já vou dormir antes com muitos pensamentos, com dificuldade de desligar. Aí é um sinal de alarme. E dentro, assim, quando o paciente ele tá num quadro de burnout, a síndrome do pânico, né? Aquele ataque de pânico, ele pode estar associado a isso? Sim, claro. Porque o ataque de pânico, na verdade, as doenças psiquiátricas, elas estão associadas entre si. E o ataque de pânico, ele vem muito dessa questão da cobrança, da autocobrança, ou às vezes da cobrança externa, da cobrança do chefe, das metas inatingíveis. E aí, nesse momento que gera um pico de ansiedade, uma crise de ansiedade, o ataque de pânico é nada mais, nada menos que uma crise de ansiedade associada à sensação de morte. É aquilo, me leva para o pronto-socorro agora, que se eu não for socorrido, eu vou morrer. E isso está associado ao esgotamento do trabalho, porque você trabalha tanto e mesmo adoecido continua trabalhando, e aí em algum momento você se pega nisso. Me leva para o pronto-socorro, que senão eu vou morrer aqui. Essa sensação de morte, que é o ataque de pânico, está intimamente ligada a esgotamento profissional. Doutora, eu gostei muito do que você falou quando a gente está um pouco agora atrás aí, que tem uma perguntinha que a gente trabalhou aqui, se existe alguma coisa no trabalho que vai identificando que a gente está chegando nesse princípio de esgotamento. Mas eu achei bem interessante. Esse alerta, por exemplo, de eu estar na minha casa descansando, mas tentar ouvir um podcast, um vídeo que tenha conexão com o meu trabalho, ele pode ser um alerta, opa, você está muito conectada com o seu trabalho, ele também pode ser um sinal de alerta de que, olha, esse momento aqui é lazer, vamos tentar de repente assistir um filme, vamos tentar ver alguma coisa que não tenha ligação direta com o trabalho. Isso seria algum tipo de sinal também que a gente teria que ficar um pouquinho em alerta? Muitas vezes essa busca, que nesse contexto é saudável, mas que essa busca é o que expressa a nossa paixão pelo trabalho, a nossa paixão pelo que a gente faz. Você quer ouvir um podcast daquilo, você quer assistir um filme aquele filme que é relacionado ao seu trabalho, lançou no cinema, você faz questão de ir no cinema assistir. Só que até aí eu considero saudável, porque você ainda não tá no esgotamento, não tá no cansaço, não tem ainda aqueles sintomas. Tá? Mas é muito importante essa questão a gente nasce, a gente cresce e se destina a performar alguma coisa. Vou entrar numa faculdade que me determina, por exemplo, que determina a minha identidade. Mas isso, ao longo do tempo, o ser humano ele é um ser volátil. Por vezes a gente descobre, já depois dos 30 ou depois dos 40, que a gente tem capacidade de fazer uma coisa diferente. Que não é somente aquilo que a gente estudou, só aquela faculdade, que a gente vai para além daquilo, ou até mesmo para outra área. Aí não tem problema nenhum. Esse que é o bom do trabalho, que a gente deve fazer o que a gente ama. O negócio é não respirar só o trabalho, né, doutora? Exatamente. O negócio é não ser só isso. É cultivar as outras áreas da vida, como a sua área pessoal, seu familiar, ajudar alguém e fazer, claro, uma coisa independente do trabalho. Quem você é? Eu sempre falo para os meus pacientes, a dica que eu dou, vai fazer uma aula de dança, uma aula de pintura, de música, porque naquele aspecto você pode crescer também sendo um pintor, um dançarino, um musicista, porque quando o trabalho pede isso, né, o trabalho falha, ele é alguém em outra esfera. Isso é muito importante. E se eu estiver errada, me corrija. Mas assim, para o nosso cérebro, é muito importante que a gente vá para outras áreas também. Leia coisas diferentes, aprenda um novo idioma, um novo esporte, porque isso estimula realmente a nossa neuroplasticidade, o nosso aprendizado, nossa memória, tudo isso. Se a gente fica só no nosso mundinho, eu sou psiquiatra, só vou ver isso, a gente acaba, né, ficando, digamos assim, entre aspas, reduzido a um único universo. Sim, ilimitado. Ilimitado, né? A gente não consegue fazer com que o nosso cérebro
produza ainda mais. Isso sim é produzir mais, é trazer mais conhecimento de coisas diferentes que vai nos trazer alegria também. Sim, eu já me vi presa nessa questão, assim, do trabalho ser meu único repertório. Era tudo que eu sabia falar, era do trabalho. Sim. E pra mim, claro, que a minha área é encantadora, psiquiatria eu acho maravilhoso, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E aí que eu tenho que tomar cuidado para que a paixão não me escravize. Isso. Né? Mas Sim. eu já me peguei várias vezes, e familiares meus também falaram assim, tá, deixa a Fabiana terminar o monólogo dela de psiquiatria. E depois a gente conversa. E o monólogo era sobre isso, sabe? Ela falando sozinha. Ninguém estava ouvindo, ninguém falava comigo. Eu que falava com os outros sobre a psiquiatria. E é claro que sempre chega um ou outro que está interessado e aí isso dá mais corda. Coloca mais lenha na fogueira. A gente vai falando cada vez mais. E aí, dali a pouco, quando você vê, você está polarizando de novo um ambiente que seria saudável, familiar, social, pessoal. De novo, você está polarizando ele com o seu trabalho. Certo. Doutora, existe alguma maneira, eu acredito que vai até por esse caminho, talvez a psicoterapia possa ajudar, mas que a gente consiga lidar de uma maneira saudável, porque assim, a gente já tem um costume de se cobrar, né? Sim. E aí lidar com a pressão do trabalho e as altas expectativas que a gente tem no nosso trabalho, a nossa própria autocobrança, como que a gente consegue lidar? Existe alguma maneira saudável, tranquila da gente lidar com as nossas próprias expectativas e também com as exigências que acontecem no nosso ambiente de trabalho? Sim, existe. Só lembrando aqui que existem ambientes de trabalho que são adoecedores, como eu já falei. E tem perfis de pessoas que também são mais propensas a adoecer, que são os ansiosos, a gente já conversou sobre isso. Mas existe sim que é quem você é fora do trabalho. Isso te situa muito bem quando no trabalho você consegue limitar. Aqui agora acabou, tira uns 5 minutinhos, arruma sua mesa, arruma suas coisas e fala, bom, tô pronta para começar amanhã, mas de agora em diante eu vou me dedicar a outras coisas. Então, essa dedicação, se priorizar é o que faz a gente, quando a gente consegue fazer sem culpa, é o que faz a gente ter uma relação saudável com o trabalho. Eu tinha um amigo meu, né? Ele tá para São Paulo, perdido por aí. Ele era auditor ISO 9000 e tudo mais. Então, ele vinha trabalhar de terno, gravata, e ele brincava, né? Olha, eu vim fantasiado. Dava 6 horas ou a hora que acabava ali o expediente, que terminava aquela parte, eu falei assim, agora eu vou tirar a minha fantasia. Aí ele colocava um short, uma camiseta, e eu acho que é isso, né, doutora? A gente conseguir fazer virar essa chavinha, né? Tentar fazer isso, né? Sim, sem dúvidas. E a gente é muito cobrado, porque Londrina é uma cidade que parece que é grande, mas não é. A gente sempre encontra algum conhecido. E aí, no trabalho, a gente performa com uma fantasia. Com uma fantasia. Quando o paciente, no meu caso, né, ou algum cliente de vocês, vem vocês descansando, vem vocês com uma roupa mais despojada, de repente quebra aquela expectativa do profissional que está lá, que está sempre pronto. Sim. Até você tinha me perguntado, né, se eu conto para os pacientes os adoecimentos que eu tenho, principalmente os adoecimentos mentais. Sim, eu conto, já tive depressão, já tive 5 burnouts, e isso é muito importante para que eles nos vejam como seres humanos, que nós somos. Eu sou um ser humano que precisa descansar, que precisa comer. Então, muitas vezes a gente não tem esse espaço. E é importante se colocar nesse lugar, no lugar de falha também. Sim. Né? Que eu trabalhei tanto que agora eu estou falhando. É importante a gente conseguir identificar que a gente não é esse super-herói, né? E que a gente não tem que carregar o mundo nas costas também. Sim. Né? E quando a gente encontra uma pessoa que já passou por algo que nós estamos passando, eu acho que isso gera até uma credibilidade. Porque, assim, a gente fala, poxa, primeiro, não sou só eu. Segundo, a gente, claro, vai sempre pensar que o médico não adoece. Mas a gente tem que lembrar que são pessoas comuns, como qualquer outra. E que sim, vai ter momentos difíceis na vida, vai ter adoecimentos. Às vezes, né, que nem você disse, eu já tive adoecimento mental. E isso acontece, a gente tem que entender que são fases e que a gente sempre vai aprender e poder passar isso para os pacientes, adiante, né? Para quem estiver com a gente. Por isso que eu me coloco nesse lugar também. Eu falo, olha, não é só você. Eu também já tive que tomar medicação, eu também faço psicoterapia. Então, eu entendo
Eu sei o que você está passando, eu já tive nesse lugar. Sim. E por vezes eu descrevo, quando faz parte da doença, eu descrevo o que eu já tive e a pessoa fica, nossa, então você sabe exatamente o que é. Sei, já senti na pele, sabe? Eu sei o que é isso, eu sei o que essa medicação faz, porque eu tomei já essa medicação. Eu sei os efeitos colaterais dela, os que eu tive e os que são possíveis. Então, ali naquela hora, apesar de profissional, eu me coloco também num lugar de pessoa, de ser humano, que adoece. Para gerar a conexão e a empatia, né, doutora? É necessário, Sim, né? Sim. É e necessário. tirar um pouco o degrau de que o médico está acima e o paciente está abaixo, e tem a mesa no meio que divide a gente. Não, nós todos estamos todos no mesmo degrau, todos no mesmo nível, todos somos pessoas, em primeiro lugar. E nós falamos um pouquinho sobre a questão do tratamento medicamentoso. Mas eu vou até chutar aqui uma das coisas que eu acredito ser importante no tratamento, que eu acho que isso é importante para tudo, que é o sono de qualidade. O que mais envolve o tratamento do burnout, além do medicamento, quando necessário, quando indicado certinho, o que mais faz esse paciente melhorar? Mayara, eu acredito, em primeiro lugar, o que eu vejo de sucesso terapêutico no consultório é quando o paciente pode se afastar do trabalho. Tá. Quando ele pode se afastar, é determinante que ele se afaste. Porque se ele não se afastar, se ele continuar insistindo, pode ser que aquele lugar se torne um lugar evitativo. E aí você começa a ter sintomas físicos, por exemplo, não vou trabalhar hoje não que eu tô com diarreia. Na verdade, aquilo já pode vir de algum gatilho emocional. Não vou trabalhar hoje não que eu tô com dor de cabeça. Ou tô com excesso de sono, que também aí a gente pensa, eu não tô descansando, por isso que eu tô sonolenta agora. Não, você tá num processo de adoecimento. Doutora, um pouquinho para trás aqui da nossa conversa, a doutora mencionou que algumas pessoas estão mais propensas a desenvolver o burnout, que seria o caso das pessoas ansiosas, né? Todas as pessoas podem vir a ter, tem um grupo específico de pessoas, são só as mais ansiosas. Como que a gente consegue mensurar isso, né? Porque às vezes quem está assistindo hoje, a gente fala assim, nossa, eu talvez esteja vivendo isso, né? Então, assim, qual o grupo de pessoas que está mais propenso a passar por uma situação dessa de esgotamento profissional? Como a gente já falou, né? Os ansiosos e os deprimidos ou depressivos, eles são um grupo de adoecimento de transtorno de humor que eles estão mais propensos. Então, ansiedade, depressão. E também os perfeccionistas, os obsessivos. Que eles querem sempre demonstrar perfeição e a perfeição tem que estar em todos os cantos. É melhor fazer perfeito do que não fazer. Então, muitas vezes ele se abstém daquilo porque não vai sair perfeito. Ou até se sobrecarrega para atingir a perfeição. E a gente tem que lembrar também que o trabalho, ele nos traz bons frutos, como você mesmo falou antes, ele nos traz conquistas. Então, quando a gente soma a ambição com a ganância, esse é um elo que é perigoso. Porque daí te motiva só a trabalhar por dinheiro. E não, pode ter ambição, eu quero crescer, eu quero brilhar, eu quero ter meu sucesso, ou minha independência financeira, o que quer que seja, mas não atrelada à ganância. Senão você fica girando em torno de si mesmo, fica num ciclo vicioso, e aí é mais difícil de se recuperar. E existe algo positivo que às vezes aquela pressão no trabalho, ou até mesmo o atender, superar as expectativas pode trazer pra gente, ou isso é sempre negativo? Eu acredito que no início do trabalho, essa questão seja positiva. Porque é isso que te impulsiona. Eu quero mais, eu quero mais. Chega um momento que essa pressão, ela se torna insuportável. Como cobrança de metas, como você mesmo deu o exemplo de vendedoras, né? Cobrança de metas. As metas, elas vão ficando cada vez mais altas. E inalcançáveis. Por vezes, inatingíveis. E a gente quer fazer aquilo acontecer. Quer ver uma melhora, quer ver o sucesso, quer ver aquela meta batida, mas por vezes não é possível. E é aí que a gente se falha. O doutor, e quem de repente está assistindo a gente, que se enquadra de repente, né, dentro desse quadro de perfil de pessoas que podem estar mais propensas ou que entenderam que estão passando por essa situação de esgotamento, quais seriam os passos, assim, o que seria possível ser feito para tentar reverter, né? Como lidar com a situação? Onde buscar ajuda, qual seria o primeiro passo? Olha, estou me identificando, né? Eu achei bem interessante a questão do perfeccionista, porque às vezes a gente acha que só o ansioso ele vai ter, né? Mas tem muita gente perfeccionista que quer assumir todo o trabalho para ele, porque acha que o colega não vai dar conta, não ficou do jeito que eu queria. Ele usou uma cor
azul numa tabela e tinha que ser preto, né? Então, se a pessoa que está escutando hoje a gente nesse podcast identificou alguma coisinha já, qual seria o próximo passo assim, para reverter, para não chegar de repente no caso daquela sua paciente que a princípio seriam 2, 3 dias de afastamento e acabou se tornando um afastamento muito maior? Sim, o primeiro passo é sempre descansar. Mas para descansar a gente precisa entender que somos merecedores. Esse descanso é merecido, então ele é como uma recompensa. Então, o primeiro passo é esse. A psicoterapia pode ajudar a identificar, pode ajudar com aquelas orientações de descansar com prazer, o descanso que é útil, porque nem sempre não fazer nada faz a gente descansar. O não fazer nada pode nos prender mais ainda a pensamentos ligados ao trabalho. Então, é muito importante. O primeiro passo é perceber, buscar apoio, psicoterapia. E caso o psicólogo indique, ou caso a pessoa mesmo sinta que os sintomas físicos estão cada vez mais difíceis de ser manejados, por exemplo, eu vou no trabalho, eu passo mal, eu tenho que ir embora, eu vou no trabalho, eu tenho... não consigo performar, eu fico melhor em casa, eu fico melhor quando não penso no trabalho. Então, também é um sinal de que ele precisa de ajuda, e aí, nesse caso, medicamentoso, quando ele tem sintomas físicos. Os sintomas físicos, eles seriam... alguns como dor de cabeça, uma diarreia, um mal-estar, uma fraqueza, seria Sim, nessa linha. Até mesmo uma bobagemzinha que a gente pensa, hoje eu tô mais sonolento, hoje eu tô mais lento, mais desconcentrado. Até mesmo uma coisa que a gente pode alinhar ou associar com outra coisa que está acontecendo em paralelo e não só o trabalho. Entendi. E aí a gente acaba caindo de novo no mesmo ciclo de que se trabalha demais. Hoje eu tô desconcentrado porque aconteceu alguma coisa que não seja o trabalho, mas por muitas vezes E o psicólogo é o primeiro que vai conseguir te ajudar nesse caso. E a medicação quando tem os sintomas físicos. Por isso que é sempre importante a gente lembrar que as nossas emoções refletem no corpo físico, né? Sem dúvidas. Sem dúvidas. É a mente sã e um corpo são. Então, em primeiro lugar, a mente. Em primeiro lugar, a mente. Doutora, muitas vezes o burnout está ligado ali também com perder o foco. Mas quando a gente vem por alguns dias se sentindo improdutivo, que não conseguiu concluir tarefas ao longo do dia, puxa, eu listei lá 10 coisinhas para fazer hoje um relatório X, Y, nossa, consegui resolver 2. Essa improdutividade, né, ela pode ser um sinal também? Sim, na fase adulta, porque eu fiz já comecei assim, para descartar o TDAH. Tá. Né? Porque assim, não consigo cumprir tarefas, a gente já pensa logo em TDAH. Mas quem chegou na fase adulta sem diagnóstico, é muito difícil que um diagnóstico tardio venha. Então, quando você não consegue mais executar uma tarefa que antes você conseguia, é um sinal importante de depressão. Certo. Depressão. É muito importante estar atento a isso, porque as pessoas que adoecem no trabalho nem sempre adoecem de ansiedade, de ataque de pânico, elas adoecem com sintomas depressivos. Eu não vou dar conta, eu não sou boa nisso, eu sou uma inútil, eu não consigo mais produzir como eu produzia antes. E tudo está ligado ao adoecimento, à exaustão. E eu acho que é sempre importante frisar também que, às vezes, nós colocamos coisas demais na nossa listinha. Aí a gente volta naquela questão do planejamento do ano, né? Que a gente já conversou lá atrás. Às vezes nós, né, acreditamos que somos heroínas, super-heróis e coloca ali 20, 30 coisas que são muito complexas, que se a gente fizesse 5, já estaria ótimo. Mas aí também a gente tem que parar e pensar se realmente a gente está colocando coisa demais do que a gente consegue fazer ou se realmente é uma situação de que a gente está tendo essa dificuldade. Antes eu consegui e agora eu não consigo mais. Então, a gente tem que conseguir diferenciar isso. Exatamente. Ontem eu estava atendendo uma paciente que ela é maravilhosa, assim, maravilhosa. Ela perdeu o esposo recentemente. Ela é jovem e ela tem 3 filhos. E aí ela me dizia assim... sobre a atividade física. Ela falou assim, eu não sinto prazer na atividade física, mas eu sei que eu preciso fazer para melhorar a minha questão psiquiátrica e psicológica. E aí, ela é uma lutadora, assim, essa minha paciente. E ela me falou assim, e eu coloco o que é mais difícil em primeiro lugar.
Porque daí, se eu já faço atividade física, ela não parece que é tão difícil. Eu consigo fazer ela sem ter tanto ranço, entre aspas, né? Sem ter tanto mal-estar. E quem sabe ela um dia pode até se tornar algo bom. Mas hoje é o meu primeiro lugar na minha lista. A primeira coisa que eu faço no dia. Depois que eu cheguei aquilo, aí pode vir o que for, que eu tô pronta. Eu achei isso muito bom, inspirador. Uma paciente que está adoecida, mas que produz esse tipo de pensamento tão resiliente. E colocar realmente a situação mais complicada como item 1 da lista, né? Eu preciso enfrentar isso nesse momento. Que aí a gente evita até a famosa procrastinação, né? Porque tudo aquilo que a gente não gosta, que é desconfortável, a gente vai fazendo o quê? Tem aquela tendência de deixando pra depois. E aí, na procrastinação, até uma coisa que seria até chata, ruim de fazer, como lavar uma louça, se torna muito mais interessante do que aquela atividade que eu teria que fazer. Sim, sem dúvidas. Por isso que é muito importante colocar o que é mais difícil pra mim. Quando ela me falou, eu falei, nossa, nem eu ouço muitas pessoas, né? Nem eu nunca tinha ouvido isso ou pensado nisso. Mas é muito importante colocar o que é mais difícil primeiro. Porque você conclui o mais difícil, o resto fica mais fácil. E como a gente encontrar, doutor, o caminho aí pro equilíbrio da produtividade e do nosso bem-estar? Existe fórmula mágica? Fórmula mágica não existe. Existe receita pronta? Não existe receita de bolo, mas foi como a Mayara falou e como a gente já falou em outros episódios aqui do podcast. A nossa lista de produtividade, ela não pode ser tão longa a ponto da gente não dar conta dela no dia ou no mês. Então, assim, quais são os seus verdadeiros objetivos? Qual é o seu propósito? Acho que tendo isso em mente, isso bem claro, onde você quer chegar e onde você pode, e se planejar, o planejamento é muito importante, aí a gente sabe o quanto a gente precisa render no dia. Entendi. Para isso não se tornar um cenário adoecedor. E eu acho que é muito importante a gente lembrar a questão da comparação. Porque quando a gente fala em produtividade, e a gente também já falou de redes sociais, olha lá, fulana, ó, às 7 horas da manhã, já correu 10 quilômetros, já tomou o café fitness dela, já falou com não sei quem, já fez isso, fez aquilo, e tipo, 7 horas eu tô acordando, por exemplo. A gente tem que sempre lembrar que às vezes aquela pessoa que mostra tanta produtividade, às vezes a gente não sabe realmente se aquilo é verdade, se ela realmente vive aquilo, e também são realidades diferentes, né? Uma mulher que é funcionária, que é solteira, não tem como se comparar com a realidade de uma mulher que é empresária, de outra que é mãe, né? Algumas pessoas têm, por exemplo, uma mensalista, uma diarista que auxilia, outras é só a pessoa. Então, a gente nunca deve comparar a nossa produtividade com a produtividade do coleguinha na rede social. Sim, sem dúvidas. Até porque a rede social é uma vitrine que a gente expõe o que a gente quer, né? Eu lembrei de um paciente agora que falou, ninguém faz selfie no fundo do poço. Né? Muito importante lembrar disso. Doutora, a gente já falou em outros episódios aqui que o Brasil é o país de pessoas ansiosas. Eu estava pesquisando antes da gente começar aqui que também agora nós somos um dos países que mais se destaca na crise de burnout. Por que nós somos assim? Será que é da nossa cultura? É da geração mesmo? Por que somos assim? Né? O que acontece para que, de repente, a gente ocupe esse lugar, esse status de ser um povo ansioso, de ser um povo que muitas vezes chega ao esgotamento, né, da sua saúde mental no trabalho? Certo. Isso também me lembrou de outra paciente que leva tudo muito na brincadeira. Ah, isso eu consigo. Então, é o famoso jeitinho brasileiro. Eu consigo ter 2, 3 empregos e consigo levar todos adiante, os 2, 3. Como? No jeitinho brasileiro. Aqui eu trabalho um pouquinho, ali eu trabalho mais um pouquinho, lá mais um pouquinho, e a gente leva. Então, o Brasil tá nesse lugar de adoecimento hoje, porque a gente não reconhece, não leva a sério o quanto é difícil ter um esgotamento profissional. O quanto é difícil passar por essa fase de adoecimento. E aí a gente tá sempre brincando com os nossos próprios sintomas. Hoje eu tô mais desconectada, hoje eu tô mais desligadinha, mais esquecida. E vai levando isso como se fosse algo banal, mas não é, não vamos banalizar a perda cognitiva que a sobrecarga traz. Sim, né, porque
é um acúmulo aí de função, que no caso dessa situação de ter vários empregos, vários afazeres, mas a gente não pode banalizar, entrar nessa situação de não realmente prestar atenção e levar com o jeitinho brasileiro, né? Sim. E a saúde mental do brasileiro, a gente tem conversado bastante, vira e mexe tem sido um tema recorrente aqui no nosso podcast, né? A gente adora a psiquiatria. Eu também adoro falar sobre isso. A doutora considera que as pessoas estão mais abertas para poderem entender que é necessário a gente ter cuidado também, assim como a gente cuida do nosso coração, do nosso aparelho urinário, das nossas mamas, né? A gente vai no Outubro Rosa. O nosso cérebro, ele também necessita de atenção. Sem dúvidas, o cérebro é o que comanda o corpo todo, principalmente os sinais e sintomas, né, que a gente já falou aqui antes. E então, é muito importante a gente cultivar as questões da mente, por exemplo, cognição, aprendizado, aprender uma língua diferente, tocar um instrumento musical, fazer coisas diferentes do que a gente faz no trabalho. E se você pudesse dar um conselho para quem quer trabalhar, crescer, ter sucesso e mesmo assim manter a saúde mental, que conselho você daria para essa pessoa? Eu daria um conselho seguinte, seria esse, se você no seu trabalho é quem você realmente você consegue ser genuinamente você. Se você gosta do que você faz, se você não precisa usar uma fantasia para para performar aquele trabalho, então você está no caminho do sucesso. Porque lá você está despido de todos os medos, os traumas, as inseguranças, e você é você. É muito mais fácil a gente sustentar quem a gente é do que a gente sustentar uma fantasia, um personagem. Porque não é fácil, né? Não é fácil. Você ser duas pessoas. Colocar uma máscara, não é fácil. Eu falo que a máscara, ela consome muita energia. A fantasia, ela consome muita energia. Muita. E essa energia, quando a gente tá ligado ao processo de adoecimento, especialmente do esgotamento, é muito difícil de recuperar. Então, não despendir energia nisso. Se você já estiver pronta para esse trabalho, se esse trabalho realmente encaixar genuinamente na sua forma de ser, fica mais difícil de adoecer. Doutora, além desse super conselho que você passou aqui, para quem está assistindo a gente, tem algo mais para a gente ficar atento? Tem algo mais para a gente dar aquela priorizada na vida da gente, como a doutora colocou, se colocar em primeiro lugar muitas vezes? Sim, com certeza. Então, aqui vão as dicas para ficar atento. Seja você em outro lugar fora do seu trabalho, ou seja, tenha uma carreira musical, uma carreira artística, um desenho, o que você gosta de fazer. Segundo, se tenha vida social, amigos, pessoas que você gosta de se divertir, pessoas que você encontra, porque é muito importante praticar o social, o familiar e o pessoal. E eu coloco em último lugar, mas talvez tenha que ser o primeiro, que é fazer uma atividade física. A atividade física é muito importante para nos reconectar com quem a gente é. Principalmente a atividade física ao ar livre, é muito prazeroso. Então, o corpo são, ele tá numa mente sã. Isso é muito importante. Bacana. Doutora, deixa suas redes sociais para quem quiser te localizar nas suas redes sociais, seguir o seu... Ah, perfeito. Me sigam lá. É @doutora Fabiana Pozobon. Isso. Com 2 Es? Com 2 Es. Eu falei para vocês que ela ia pedir música, mas olha, vai ficar pro 4º episódio, né, doutora? Ai, que bom que você me deu esse descanso, porque eu tava pensando em esgotamento profissional, pensando em música, eu pensei, meu Deus, é muito pensamento. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, ao convite, mais uma vez da SSG, da Maiara, da Kate, vocês duas são maravilhosas. É sempre bom estar aqui. É muito bom, sempre bom bate-papo, sempre acrescenta bastante. E vamos ficar atento aí aos sinais, né, doutora? Sim, vamos ficar de olho para evitar o adoecimento. Isso. Porque é isso. Mas seria muito bom se os pacientes adoecessem mais. Pensando no meu retorno financeiro. Mas não é isso que eu quero. Eu prefiro que ele se previna. Eu prefiro que ele não adoeça tanto. Por isso que eu já logo de cara falo, olha, um atestado, de cara, um afastamento do trabalho, para que aquilo não se torne uma coisa mais grave e mais difícil de reverter.